Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, pouco mais de 15 dias se passaram desde o segundo turno das eleições e muito já aconteceu. Assistimos em tão poucos dias a uma lista de ações e palavras da presidente reeleita que, se não nos surpreendem totalmente, deveria nos estarrecer, para usar um verbo tantas vezes repetido por ela ao longo da campanha. A lista é extensa: aumento de juros e admissão de que a inflação precisa ser atacada, quando era o PSDB que plantava inflação para colher juros. O anúncio de redução de subsídios por parte dos bancos públicos, quando no discurso de campanha fomos acusados de não aceitarmos os subsídios. Transferências de 5 bilhões de reais de créditos podres da Caixa Econômica Federal a serem pagos pela sociedade brasileira, quando ouvimos durante a campanha que o PSDB quer reduzir o papel social dos bancos públicos, embora saibamos todos que foram saneados e fortalecidos na gestão de Fernando Henrique Cardoso, para agora sim eles os enfraquecerem em sua gestão de risco. O anúncio do aumento das tarifas de energia elétrica, claramente adiado para artificialmente manter a inflação abaixo do teto da meta, mas cuja conta virá convenientemente depois de passada a campanha eleitoral. Finalmente, o aumento da gasolina e do diesel, também postergado por objetivos eleitoreiros, mas que custaram à nossa maior empresa algo próximo de 80 bilhões de reais. E fomos nós, do PSDB, os que depreciamos a nossa maior empresa nacional. Há uma gestão eleitoreira e, muito pior, uma expropriação da Petrobras para fins de fortalecimento financeiro do partido, do PT, e de seu projeto de poder. Mas, infelizmente, não cessa aqui a indignação, que certamente toma conta dos nossos mais de 51 milhões de eleitores. Como se não bastasse o estelionato eleitoral que se configurou logo nos primeiros dias pós-eleição, com o governo fazendo o que tanto execrou durante uma campanha ditado pelo seu marqueteiro, tivemos ainda um conjunto de dados econômicos e sociais que mostram que, de fato, o país da propaganda pouco tem a ver com o nosso Brasil real. Com o Brasil que se delineou ao longo dos últimos anos e começa agora a surgir com toda a sua clareza. Pelo lado econômico, todos os dados divulgados nesse período recente, inclusive, claro, aqueles adiados sob a justificativa de não influenciar as urnas, mostraram a clara deterioração da já enfraquecida situação econômica brasileira. Se já víamos colecionando recordes negativos em vários indicadores, conseguimos bater todos esses recordes na última semana. As contas públicas mostram um resultado vergonhoso: déficit de 25,5 bilhões. Isso significa que a lei orçamentária não será cumprida pelo governo este ano, como foi muito bem explicitada aqui anteriormente pelo senador Aloysio Nunes. A lei orçamentária que foi aprovada para essa casa foi discutida nesse plenário e aprovada aqui. O que significa isso, senão a irresponsabilidade fiscal deste governo e falta de respeito com o mandato que nos foi conferido pela sociedade brasileira? Mas isso é só o começo. Além da inflação tão veementemente negada ao longo da campanha, dados da balança comercial apontam um déficit de 2,61 bilhões desde o início do ano, da arrecadação federal com a queda de 0,89%, que ajudou no resultado fiscal negativo, mas que, além disso, demonstra a fraqueza da nossa economia, também contra o discurso da candidata oficial. Todos os dados mostram que o caminho que estamos trilhando já mostra as suas consequências. No mercado de trabalho, tão orgulhosamente apresentado na campanha eleitoral,
Os dados recentes também mostram que a conta começa a chegar. A geração de emprego foi a menor de toda a série histórica, ou seja, crescimento estagnado é pré-condição para o desemprego. Não se trata mais de se fazer conjunturas ou se discordar de uma ou outra corrente econômica. Não se trata mais de discutir linhas ideológicas ou o falso dilema de social versus econômicos. Trata-se de encarar os fatos. O Brasil perdeu o vigor. O Brasil deste governo nos colocou no caminho errado. O Brasil anda para trás, não para frente. E esse caminho está nos levando não mais para o caminho da estagnação, mas sim pelo caminho do retrocesso. Estamos voltando para onde já estivemos e de onde muito nos custou a sair. O Brasil de hoje voltou a ser o Brasil das más notícias, o Brasil da falta de crescimento, que discute inflação como agenda prioritária e que deixou de discutir avanços institucionais, aumento da capacidade produtiva, maiores oportunidades para gerações futuras. Deixamos de pavimentar o futuro para discutir uma agenda de como não piorar ainda mais. E isso significa comprometer nosso potencial de crescimento, nossa sustentabilidade. Muito nos custou sair da lanterna do desenvolvimento econômico. E saímos ao contrário do que quis fazer crer a propaganda eleitoral a que tivemos que assistir nessa última campanha. Graças ao governo do PSDB, graças ao Plano Real, à Lei de Responsabilidade Fiscal, ao grande conjunto de reformas estruturais e os grandes avanços que conseguimos a duras penas ao longo dos anos Fernando Henrique Cardoso e que o ex-presidente Lula soube preservar. Mas não interrompo aqui o meu discurso. Não faria sentido interrompê-lo apenas com evidências econômicas. Há indicadores sociais ainda mais preocupantes e que foram igualmente escondidos para que não influenciassem o pleito de outubro. Ou visto, por outro lado, para que não enfraquecesse o discurso oficial de que o Brasil só melhora. Pois bem, meus colegas, o dado mais estarrecedor de todos e que mais uma vez demonstra com clareza crua dos números o custo das escolhas erradas desses últimos anos do governo é o aumento da miséria entre 2012 e 2013. O discurso oficial tenta minimizar os dados, até mesmo menosprezá-los, colocando em dúvida o caráter oficial desses números. Mas a verdade é que temos hoje a inversão de uma tendência de ganhos sociais que reforça o discurso econômico das escolhas erradas. Não há como fechar os olhos a números que nos surpreendem negativamente a cada dia. Não há como perceber que as conquistas do passado estão se perdendo. Não há como ficar silente quando o Brasil perde o que tanto nos custou avançar. Sim, temos hoje a legitimidade de mais de 51 milhões de votos que Aécio Neves recebeu da sociedade brasileira. Sim, temos como oposição e como brasileiros que gritar contra o retrocesso econômico. Temos essa responsabilidade e esse dever. E é isso que faço aqui dessa tribuna hoje. Quero me juntar à voz dos meus companheiros de partido, dos nobres senadores que já subiram nessa tribuna para dar o tom da nossa posição. E como partícipe dessa grande vitória que tivemos no dia 26 de outubro, venho aqui afirmar que nós seremos nessa casa e nas nossas bases a voz e a força de quase metade dos brasileiros que anteviram que o Brasil trilhava o caminho errado, o caminho do retrocesso. As ações incoerentes do governo eleito, a constatação de que o país cambaleia na direção da estagnação e da mediocridade, nos exige uma postura oposicionista responsável e atenta. As urnas de 26 de outubro fortaleceram o nosso mandato. Estamos cientes de que é isso que a sociedade brasileira e é essa postura que ela nos pediu nas urnas e nas ruas.
e nos cabe aqui honrar com nossa voz nessa casa esse novo e grande mandato que nos foi dado. E é este papel que se espera de nós e é este papel para o qual estamos prontos